Talvez você esteja ouvindo isso em um momento difícil da sua vida. Talvez tenha perdido algo, alguém, um trabalho, um sonho, ou até a confiança em si mesmo. Seja qual for a razão, eu quero que você respire fundo agora. E entenda algo muito importante: você ainda está aqui. E estar aqui significa que ainda há um próximo passo. Significa que, mesmo que tudo pareça acabado, existe uma fresta de luz. Porque recomeçar não é sobre voltar ao que era antes. É sobre criar algo novo a partir do que sobrou. Eu sei que às vezes parece injusto ter que começar de novo. Parece como se a vida estivesse nos testando, colocando obstáculos que a gente não pediu. Mas o recomeço é, na verdade, uma segunda chance disfarçada. É o convite silencioso do universo dizendo: ei, eu sei que você pode tentar outra vez. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa ter um plano perfeito ou saber exatamente onde vai chegar. O recomeço começa com passos pequenos, quase tímidos, mas firmes o suficiente para dizer: eu ainda acredito em mim. Seja gentil com o seu processo. Não se cobre estar no mesmo ritmo de ontem ou de alguém ao seu lado. Cada recomeço é único, assim como cada pessoa é única. Hoje você está escrevendo a primeira linha de um novo capítulo. E se você permitir, esse capítulo pode ser o mais bonito da sua história até agora. Antes de recomeçar, precisamos fazer as pazes com algo. O passado, não importa se ele foi marcado por erros, fracassos ou momentos que você gostaria de apagar, ele já aconteceu, e por mais que doa, ele é parte de quem você se tornou hoje. A verdade é que não existe recomeço sem encerramento. Você não pode construir um novo capítulo carregando todo o peso dos anteriores. É como tentar correr com uma mala cheia de pedras. Você até se move, mas o esforço é tão grande que uma hora o corpo não aguenta. Então respire fundo e olhe para trás apenas o suficiente para aprender. Olhe para cada erro, cada queda, cada decepção, e extraia deles aquilo que pode te fortalecer. Não para se culpar, mas para entender o que não quer repetir. O perdão aqui é essencial, e não falo apenas de perdoar os outros, mas do sei perdor. Aceitar que, naquele momento, você fez o que sabia, com as ferramentas que tinha, e tá tudo bem. Velke cresce, e por isso agora pode fazer diferente. Quando soltamos o passado, abrimos espaço para o novo entrar. E é nesse espaço vazio que às vezes assusta menos que mora a oportunidade de transformação. Recomeçar é como limpar uma sala antiga e empoeirada. No começo parece trabalhoso, mas logo a luz entra pela janela e você percebe que valeu a pena. Todo recomeço começa com um passo e, na maioria das vezes, ele é o mais desafiador. Não porque o caminho à frente seja impossível, mas porque a inércia do medo, da dúvida e das lembranças de quedas passadas é pesada. É como se algo dentro de nós dissesse: fica onde está. Aqui é mais seguro. Mas a verdade é que ficar parado pode ser muito mais perigoso do que se mover. Você pode se perguntar: e se eu falhar de novo? E essa pergunta por si só já é capaz de paralisar muita gente. Mas existe outra que pode mudar completamente a perspectiva. E se dessa vez dá certo? E se essa nova tentativa for justamente o ponto de virada da sua vida? Você só vai descobrir se tiver coragem de tentar. O primeiro passo é sempre uma escolha consciente. Não é sobre esperar o momento perfeito, porque ele não existe. Não é sobre ter certeza absoluta do resultado, porque ninguém tem. É sobre decidir, aqui e agora, que o seu desejo de mudar é maior do que o medo de arriscar. Imagine um navio parado no porto. Ele foi construído para enfrentar o mar, para navegar rumo ao horizonte. Mas enquanto estiver preso pelas cordas, nunca cumprirá o propósito para o qual foi criado. Você também nasceu para seguir adiante, não para viver eternamente ancorado no mesmo lugar. E para isso, precisa soltar as cordas, menos aquelas crenças limitantes, hábitos que te puxam para trás ou até relacionamentos que não contribuem para o seu crescimento. O primeiro passo não precisa ser grandioso. Ele pode ser simples, quase tímido. Começar a estudar um assunto, escrever em um caderno quais são os seus objetivos, levantar mais cedo para ter um tempo só seu, enviar uma mensagem para alguém que possa te orientar. Pequenas ações criam movimento, e movimento gera transformação. E há algo poderoso que acontece quando você finalmente dá esse primeiro passo. Você descobre que não está tão frágil quanto imaginava. Percebe que existe força dentro de você e que ela estava apenas adormecida. Esse despertar é combustível. Cada passo seguinte se torna mais natural, porque você já provou para si mesmo que é capaz de agir. Não subestime a força de um pequeno começo. É nele que moram as sementes das maiores vitórias. Lembre-se, todo castelo começa com a primeira pedra. E todo recomeço começa com o primeiro passo dado, mesmo com medo, mas com o coração apontado para frente. Depois de dar o primeiro passo, surge uma dúvida comum. E agora, como continuar? A resposta está em uma palavra simples, mas poderosa:
Ritmo. Muitas pessoas desistem logo no início porque tentam correr antes de aprender a andar. Querem resultados imediatos, transformações rápidas, reconhecimento instantâneo, mas recomeçar é como reconstruir uma casa. Cada tijolo precisa ser colocado com cuidado, e isso leva tempo. O seu ritmo é único. Não precisa ser o mesmo de quem está ao seu lado ou daquele influenciador que você segue nas redes sociais. Comparar o seu progresso com um dos outros é como tentar usar um par de sapatos que não serve. Dói e não te leva muito longe. Respeitar o próprio ritmo é um ato de autocuidado. Significa entender que há dias em que você vai avançar quilômetros e outros em que vai caminhar apenas alguns metros e está tudo bem. O importante é não parar completamente. O segredo é construir consistência, não velocidade. Como um corredor de longa distância que sabe dosar energia para chegar ao final, você também precisa aprender a equilibrar esforço e descanso. Não adianta ir com tudo e se esgotar em poucos dias para depois abandonar o que começou. Defina metas que sejam realistas para sua fase atual. Pequenas vitórias diárias geram confiança. E a confiança gera motivação para seguir. E quando a motivação faltar, porque ela vai faltar em alguns dias, é a disciplina que vai te manter em movimento. Lembre-se, recomeçar não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E nessa jornada, cada passo firme vale mais do que qualquer corrida apressada. Por mais que o recomeço traga esperança, haverá dias em que tudo vai parecer pesado demais. Dias em que levantar da cama será um desafio, em que o desânimo vai tentar te convencer a desistir. É nesses momentos que você precisa lembrar. Dias difíceis não duram para sempre. Assim como tempestades, eles passam menos e o céu volta a abrir. Mas para atravessar, você precisa se proteger e continuar caminhando, mesmo que devagar. Não tenha vergonha de sentir. Chorar, descansar, buscar ajuda, tudo isso faz parte do processo. Não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Você não é uma máquina programada para funcionar 100% do tempo. Nesses dias, reduza a velocidade, mas não pare completamente. Faça algo pequeno, algo simples, mas que mantenha o fio da conexão com o seu objetivo. Um passo minúsculo ainda é um passo. E aqui vai um segredo. Os dias difíceis têm um valor oculto. Eles testam a sua resistência e mostram que você é mais forte do que imaginava. São eles que criam a base emocional para você sustentar as vitórias quando elas chegarem. Então, quando o peso vier, respire fundo e diga a si mesmo: eu já superei outras tempestades. Eu vou passar por essa também. Quando estamos recomeçando, os obstáculos podem parecer inimigos imbatíveis. São eles que atrasam nossos planos, nos testam emocionalmente e às vezes nos fazem pensar em largar tudo. Mas existe um outro jeito de olhar para eles. Um jeito que muda completamente a forma como enfrentamos as dificuldades. Encará-los como degraus. Pense comigo, degraus não aparecem para te bloquear, mas para te levar mais alto. Cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada de desafio. É um teste silencioso para fortalecer sua paciência, sua criatividade e a sua capacidade de se reinventar. Se olharmos para a história de qualquer pessoa que conquistou algo grandioso, veremos um padrão: elas não tiveram um caminho livre de dificuldades. Pelo contrário, foi justamente nas dificuldades que encontraram a força para seguir. Grandes inventores, atletas, empreendedores e artistas que admiramos hoje aprenderam a transformar barreiras em combustível. Eles entenderam que um obstáculo pode ser um muro ou uma escada, e essa escolha está sempre nas nossas mãos. Quando algo não sair como planejado, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, mude a pergunta para o que posso aprender com isso. Essa simples mudança de perspectiva tira você da posição de vítima e coloca você no controle da própria história. Talvez um atraso inesperado te dê tempo para se preparar melhor. Talvez uma porta que se fecha esteja te protegendo de algo que não seria bom para você. Talvez uma crítica dolorosa seja na verdade um mapa que aponta para onde você pode crescer. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que é fácil. Sim, vai machucar, sim, vai frustrar, mas você pode escolher não se afogar nesse sentimento. Pode usá-lo como um impulso, menos como um trampolim que te lança mais longe do que imaginava. A verdade é que a vida vai continuar colocando obstáculos no seu caminho. Não porque ela queira te punir, mas porque é assim que ela treina a sua força. Quanto mais você aprende a lidar com eles, mais preparado se torna para enfrentar os próximos desafios e mais confiante fica em si mesmo. Então, da próxima vez que um obstáculo aparecer, pergunte a si mesmo: isso é um muro ou uma escada? E lembre-se, mesmo o muro mais alto pode ser escalado se você tiver paciência para subir um degrau de cada vez. Quando falamos em recomeçar, muita gente imagina grandes conquistas: mudar de carreira, alcançar independência financeira, viajar pelo mundo, transformar completamente a vida. Essas imagens são inspiradoras, mas também podem ser enganosas. Elas fazem parecer que a mudança acontece de uma só vez, como se houvesse um momento mágico em que tudo muda para melhor.
A realidade é bem diferente. Os grandes resultados são construídos sobre uma base de pequenas vitórias. Pequenas vitórias são aquelas conquistas que, para quem olha de fora, podem parecer insignificantes. Mas, para você, representam avanço. É quando você finalmente levanta cedo depois de semanas de desânimo. É quando termina um projeto que vinha adiando. É quando escolhe se alimentar melhor, mesmo com 1000 desculpas para não fazê-lo. Ou até quando decide tirar alguns minutos para respirar e acalmar a mente antes de seguir o dia. Cada pequena vitória é como um tijolo colocado na construção da sua nova história. E quanto mais tijolos você coloca, mais forte e resistente se torna a estrutura que está erguendo. O problema é que muitas vezes desvalorizamos essas conquistas. Olhamos para elas e pensamos: isso é tão pequeno. Não faz diferença, mas faz. Porque a soma das pequenas vitórias cria a força e a confiança necessárias para alcançar as grandes metas. Sem elas, o caminho parece mais pesado e longo demais para ser percorrido. Celebrar cada pequeno avanço não é exagero, é combustível. É como manter um fogo aceso. Cada vitória é uma faísca que mantém a chama viva. E é essa chama que vai te aquecer nos dias frios, nos dias em que o desânimo bater. Pense em um corredor treinando para uma maratona. Ele não começa correndo 42 quilômetros. Começa com 1, depois 2, depois 3. A cada treino, o corpo se fortalece e a mente se adapta. Na vida, funciona da mesma maneira. Cada passo, por menor que seja, prepara você para o próximo. Reconhecer suas pequenas vitórias não é vaidade, é estratégia de sobrevivência. Porque quando o caminho ficar difícil, e ele vai ficar, você terá um histórico para olhar e dizer: eu já consegui antes e posso conseguir de novo. Lembre-se, as grandes mudanças são resultado de centenas de pequenas decisões diárias. Valorize cada uma delas, porque no final são as pequenas vitórias que constroem os grandes recomeços. Nenhum recomeço precisa menos ou deve ser feito sozinho. As pessoas que você escolhe ter ao seu lado podem acelerar sua caminhada ou torná-la mais lenta e pesada. Podem soprar vento nas suas velas ou furar o seu barco sem que você perceba. Quando você decide recomeçar, o seu círculo de relações se torna ainda mais importante. Isso porque, no início de uma nova fase, você está mais vulnerável, mais sensível às opiniões e energias que recebe. Uma palavra de incentivo pode te dar coragem para continuar, enquanto uma crítica destrutiva pode minar a sua confiança. Pare por um instante e pense nas pessoas que estão mais próximas de você hoje. Elas te encorajam ou te fazem duvidar de si mesmo? Te apoiam nos dias difíceis ou desaparecem quando você mais precisa? Celebram suas vitórias genuinamente? Ou fazem comentários que diminuem o seu brilho? Relacionamentos saudáveis não são perfeitos. Todos nós cometemos erros e temos dias ruins, mas eles são baseados em apoio mútuo, respeito e verdade. São aquelas conexões que te lembram quem você é quando você mesmo se esquece, que não tem medo de apontar quando você está errando, mas sempre com amor e desejo de te ver melhorar. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Ter ao lado poucas pessoas que realmente torcem por você vale mais do que uma multidão que só aplaude quando é conveniente. E aqui vem uma das partes mais difíceis do recomeço. Às vezes, ele exige que você redefina suas companhias. Pode significar se afastar de quem te drena emocionalmente, mesmo que seja alguém muito próximo, e se aproximar de quem te inspira, mesmo que ainda não faça parte do seu círculo atual. Esse processo pode ser doloroso, mas é um ato de amor próprio e proteção da sua nova fase. Pense nas suas relações como um jardim. Algumas plantas florescem e tornam o espaço mais bonito, enquanto outras sufocam o crescimento das que estão ao redor. Cuidar do seu jardim significa regar o que te fortalece e podar o que te enfraquece. E ao longo dessa jornada você vai perceber algo poderoso. Quando se cerca de pessoas que acreditam em você, é muito mais fácil acreditar em si mesmo. Porque o apoio certo não apenas te empurra para frente, mas também te lembra de que você não está sozinho. Recomeçar é empolgante no início. Nos primeiros dias a energia é alta, a esperança está renovada, e o coração bate mais rápido com a possibilidade de um futuro diferente. Mas com o passar do tempo, a novidade começa a perder o brilho. A rotina se instala, os resultados parecem demorados e de repente aquela chama intensa começa a diminuir. É nesse ponto que muitas pessoas desistem, não porque não eram capazes, mas porque não souberam manter o fogo aceso. A motivação é como o clima muda constantemente. Alguns dias são ensolarados, claros e cheios de energia. Outros são nublados, pesados e lentos. Se você depender apenas dela para seguir, vai parar sempre que as nuvens aparecerem. É por isso que recomeçar exige mais do que motivação exit hábitos, disciplina e compromisso com a sua meta. Pense em um fogo de verdade. No início, ele é alimentado por uma grande chama, fruto de faíscas fortes. Mas para durar, ele precisa de pequenas e constantes adições de lenha. Não precisa ser muito, mas precisa ser regular. Se você parar de alimentar,
ele apaga. E é exatamente assim com os seus objetivos. Manter o movimento, mesmo pequeno, é o que impede o sonho de esfriar. Uma forma poderosa de manter essa chama viva é ter lembretes visuais e emocionais do porquê você começou. Escreva suas razões em um caderno, cole frases no espelho, coloque fotos de inspiração no seu espaço de trabalho, revise seus progressos por menores que sejam e registre cada vitória. Esses registros funcionam como combustível emocional nos dias em que você pensar em desistir. Outra chave importante é manter a novidade no processo. Quando tudo vira uma rotina mecânica, o cérebro entra no piloto automático e perde o senso de propósito. Experimente novas abordagens. Mude o horário das suas atividades. Aprenda algo que complemente seu objetivo. Se desafie de formas criativas. A variedade mantém o seu recomeço vivo e estimulante. E lembre-se, motivação é o que te faz começar, mas disciplina é o que te faz continuar. Com o tempo, a disciplina se torna parte de quem você é. E quando isso acontece, recomeçar deixa de ser uma fase temporária e se transforma em um estilo de vida menos um jeito de viver sempre aberto ao novo, sempre pronto para evoluir. Chegamos até aqui juntos. Falamos sobre soltar o passado, dar o primeiro passo, encontrar seu ritmo, lidar com os dias difíceis, transformar obstáculos, celebrar pequenas vitórias, escolher as pessoas certas e manter a chama acesa. Mas tudo isso tem um objetivo maior: permitir que o novo você nasça. Recomeçar não é voltar a ser quem você era antes. É se permitir se tornar uma versão mais forte, mais sábia e mais consciente de si mesma. É olhar para trás e reconhecer que cada queda, cada lágrima e cada dificuldade foram, na verdade, sementes plantadas para o que você está florescendo agora. O novo você carrega cicatrizes, mas elas não são sinal de fraqueza, menos são medalhas de resistência. O novo você entende que nem todos os dias serão perfeitos, mas todos podem ser valiosos. O novo você sabe que não existe caminho sem curvas, mas que cada curva pode revelar uma paisagem que você jamais imaginaria ver. Hoje, você está diante de uma escolha: esperar que a vida mude por acaso ou decidir que a mudança começa agora, com você. Talvez o mundo ainda não esteja pronto para a sua transformação, mas isso não importa. O que importa é que você esteja pronto para viver o que vem pela frente. Então, respire fundo. Sinta o peso do que já passou se dissipando e a leveza do que está chegando se aproximando. Porque cada amanhecer é um convite silencioso para recomeçar. E amanhã pode ser o dia em que tudo começa a mudar. E lembre-se, você não está apenas recomeçando. Você está renascendo.